E aí, pessoal, hoje são 8 de abril de 2026. Espero que esse vídeo não fique muito escuro, já está entrando a noite e eu trabalhei o dia todo, mas eu agora estou podendo ver o ocorrido do dia no Brasil. E eu estou percebendo aqui que o senhor Lula deu uma entrevista para o canal ICL, para dois jornalistas, um ótimo embate, uma ótima entrevista. Mas o que eu quero dizer aqui, e eu estou assistindo aqui agora através do portal do José, observando o vídeo, já correu o dia todo, que eu também recomendo, é um ótimo canal. Mas vejam vocês, tudo que o Lula falou, as perguntas e o tempo todo que ele se disponibilizou em falar, ele falou muitas coisas e emendou muitas coisas dentro das perguntas que foram feitas, o que eu acho fantástico, o que eu acho muito bom, que eu considero as pessoas têm que ser assim, não presa a um assunto só, eles têm que desmembrar, porque assim fica com muito mais qualidade a resposta. Apesar que eu sei que principalmente a juventude não gosta das coisas assim. Gosta que seja muito rápido e ligeiro, não é? Pois é. Mas eu dou valor. Então, o que o Lula falou, está tudo nos meus vídeos para trás. Tudo. Inclusive, foi até um esclarecimento para mim a entrevista, porque eu faço muita cobrança nos meus vídeos de 2 meses para cá, 2 meses e meio para cá, faço muitas cobranças. Já são perto de quase 50 vídeos e eu faço muita cobrança exatamente ao Lula, né? Senhor Lula, desculpa. E é exatamente dentro de muito levantamento que houve naquele embate ali, naquela entrevista, né? Ótima entrevista. Pois muito bem. Eu não vou estender aqui isso porque eu preciso de ser rápido aqui. Mas a minha ainda continua uma cobrança. E que eu acredito que os dois rapazes que fizeram a entrevista, desculpa a menção rapaz, os dois jovens jornalistas, não é? São jovens senhores. Então, eu tenho quase certeza que eles ainda continuam com incógnita, como eu continuei. Apesar que eu vi o Lula falar de todas as minhas indagações nos vídeos que eu falei para trás. O AI que continua acontecendo, certo? O AI que continua esse problema ainda, igual o Banco Master, não é? Olha o tanto de coisas que estão indexadas dentro desse problema e o AI que continua existindo isso. Se a gente for na Faria Limas, passar um pente limpo na Faria Limas, vai surgir muitos e muitos outros banquinhos, no modo de dizer, não é? Porque são bancos que não são bancões, mas estão ali, ó, fazendo propaganda absurda de você investir dinheiro a longo prazo lá no papéis do governo. E eles pagando taxas de 110%, 130%, 150%. Por que existe ainda? Entendeu, meu prezado Lula? Por quê? Se quando se pega ainda há esse processo todo de investigação, como se aquilo fosse uma novidade, né? Mas está lá, ó, é só aqui mesmo na internet, você pode verificar. Bate em investimentos, você vai ver. Tem muito, mas muito mesmo. Não é? E vai dizer que eles estão na linha correta? Porque no meu modo de entender, meu prezado presidente, o Banco Central tinha que estar pensando como eu estou pensando, que é nada não podemos deixar aquelas coisas funcionando. Aquilo ali é uma arapuca. Aquilo tudo ali é uma pirâmide. Não é? Todos eles funcionam no sistema de pirâmide. Então, se o senhor lá do vídeo, eu no caso, que sou da calçada, eu for no banco daquilo, eu vou ser enganado. Porque eu vou comprar um papel, vou investir, vou determinar um prazo, seja pré-fixado, pós-fixado, e eu estou entrando na cilada. Porque aquele
banco pode fechar. Basta, não é, ocorreres determinadas situações e que o Banco Central vai fazer um fechamento. Por quê? Não é? Então, por que existe ainda? Eu gostaria de entender isso, certo? E o senhor mesmo se pronunciou também em muitas outras coisas que o senhor é contra, e eu sou contra também, perfeitamente perfeito, mas fica a minha palavra, que eu não posso trazer todos os detalhes do embate aqui, não é? Mas fica a minha palavra. Por quê? Por que que continua tendo? O senhor mesmo, o senhor mesmo se declarou como talvez o político no Brasil que mais tem experiência, que mais viveu sucessos, infelicidades, e hoje tem uma gerência de entendimento das coisas muito grande em relação aos outros políticos. 100% correto. Eu concordo, eu concordo. O senhor e os outros medalhões, concordo 100%. Mas o senhor vivenciou o problema, não é? O senhor gerenciou o problema. Então, ganha nesse aspecto. A sua experiência é indiscutível. Mas, veja bem, primeiro governo, depois com a Dilma, e agora, né, teve o segundo, antes da Dilma também, e agora passou a Dilma, passou o Temer, passou o inelegível, e que nunca mais apareça, mas agora o senhor desse governo tentando se reeleger. A pergunta é essa. Lula, meu amigo, meu companheiro, olha, nós estamos caminhando, né, para um dia nós não voltarmos, não vamos ver a luz do outro dia. Eu tenho 67, o senhor está com um pouco mais de carga do que eu. Mas veja bem, tudo que é problema que eu tive na minha vida, há 10 anos atrás, 20, 30, 40, 50, eu fui construindo para melhor, eu fui reformando, fui aperfeiçoando, fui eliminando tudo que era negatividade. E se o senhor me perguntar hoje, aquele problema de 50 anos atrás, não tenho, nunca mais existiu. 40, não existe mais. 30, 40, entendeu? Foi tudo eliminado. O AI que o senhor é consciente de todos os problemas desde o seu primeiro governo. Como o senhor mostrou hoje, o senhor é consciente. O senhor pisou em todos os meus vídeos para trás, que eu estou cobrando, estou cobrando. Então o senhor pisou no bom sentido, não é? No bom sentido, de que o senhor está se apresentando e mostrando que é coerente com toda a minha cobrança. O senhor sabe de tudo. Então por que existem ainda esses problemas? Compreendeu? Então, os governos ficaram perdidos? Então, olha, já está com 8 minutos, eu falei que eu ia falar bem pouquinho, né? Põe atenção nesse detalhe, meu prezado presidente Lula, que eu acho que se o senhor der uma cubada, desculpa a palavra, cubada, é o termo, né, no jargão, mas se o senhor der uma cubada nos meus vídeos, o senhor vai perceber que eu falei muito sobre isso. O nosso problema no Brasil é a política nossa. É isso aí que o senhor está sentado nela, a política. E o senhor hoje esclareceu bem isso aí, eu gostei demais. Ou seja, o senhor mostrou que o senhor é consciente disso. Para que essa verba gigantesca? E o senhor até assinou há pouco tempo agora, passou mais valores para essa verba política, não é? Que a agenda financia os partidos, não é? Para que isso tudo? Pensa bem, meu prezado, se o senhor coletasse esse dinheiro para ajudar as calçadas, as favelas, todos os bairros, subúrbios das capitais ou das principais cidades no Brasil, que estouro que seria, que coisa fantástica que seria. Por exemplo, eu tenho muitas ideias nos meus vídeos para poder ajudar a criar emprego para esse pessoal. Poderia usar essa verba? Esse pessoal que eu falo não é elite, não é colarinho branco, não. É gente que está trabalhando de manhã, vai a pé para o serviço, porque não pode pagar um ônibus, e tenta vender alguma coisinha lá para fazer um almoço, porque não vai ter, não tem janta. Aquilo que a gente fala no sistema de pobreza, jantarada. Ou seja, você passa com a farinha e a banana. Não é? Então, é milhões e milhões de brasileiros que estão nessa situação. Então, para que essa verba toda? Olha, meu pai já faleceu,
tenho muitos amigos que já faleceram, conheço muita gente que já faleceu e não sabem o nome do deputado, do senador, da época que eles eram mais jovens, eles não sabem. Quando eles ficaram maduros, eles não sabem. Agora, caminhando para a velhice, eles também não faleceram e não sabem. E se você pegar todos os elementos de, vamos dizer, 40 anos para cá, para facilitar, ninguém sabe, e eles? Vamos analisar eles, esses deputados, vereadores, prefeitos, governadores, senadores. O que esse pessoal produziu para o Brasil, meu irmão? Meu irmão, companheiro, o que produziu? Nada, absolutamente nada. Porque o Brasil está aí, do jeito que o senhor está vendo, mas se o senhor pensar no tempo de fábrica, que o senhor ficava lá na fábrica, nas portas de fábrica, gritando por benefícios para nós todos, não é? Foi a época que eu aprendi a gostar muito do senhor, porque eu via no senhor um escudo contra todas as ignorâncias que eram aplicadas em nós pelos ditadores de empresas, né? Porque era assim. Eu trabalhava no estatal. Eu não podia pensar nada dentro daquela estatal que eu ia ser cobrado. Como se diz, está falando muito, está cobrando muito. Só trabalha e pega o contra-cheque e pronto. Era o sistema militar, não é? Então, só falava contra. Só dava, como se diz, só dava uma chance da gente poder cobrar uma hora extra, uma hora noturna, um auxílio de estar precisando de fazer um tratamento, todas essas coisas, não é? Da parte social. Pois é. E, no entanto, na mesma época que o senhor estava lá, barba preta, não é? O que aconteceu? A China começou a explodir, ó, e a China hoje é a maior do mundo. Não, bom, falta pouco para isso, né? Então, mas compreendeu? E nós não, nós continuamos dependentes de dólar, de exportar para ter renda, continuamos ainda exportando o nosso petróleo para pagar caro para trazer ele refinado, né? Ele já refinado com subsídios dele, né? Gasolina de aviação, parafina, querosene, diesel e muito mais outros itens, né? E as nossas petroquímicas também que beneficiam esse óleo, praticamente está escassa. O Brasil está escasso, né? Pois é, ué. Tanto a petroquímica como as refinarias, a refinaria praticamente nós não temos, é muito pouco, pelo contexto grosso de óleo que a gente produz, não é? Pois é, meu prezado. Ponha atenção nisso. O problema do Brasil é político. Precisa de haver um debate político no Brasil para coibir essa blindagem que existe em Brasília. Essa Casa Brasília virou um negócio, presidente Lula. São poucas pessoas que a gente pode acreditar que estão aí. Quando eu vejo o plenário de deputados, senadores, eu fico assim, gente, quem é aquele ali? Quem é esse? Quem é esse? E quando um daqueles vão falar, a gente vê que as pessoas falam cada abobrinha, rapaz. Mas é cada abobrinha mesmo. Olha uma pessoa que só admira muito, e eu admiro também, a ministra Marina. Olha a ministra Marina em 2 embates que teve aí, que ela teve que falar, porque os deputados estavam cobrando dela. Rapaz, a Marina foi pisoteada, desrespeitada, mas de uma forma absurda, entendeu? De uma forma absurda. E o que aconteceu com aqueles elementos que eu nem nunca tinha visto na minha vida? Até agora, que eu saiba, não produziram nada, fizeram aquela vergonha e não produziram nada e continua ali, ó, recebendo salários, tem o agendamento para a pasta deles, que era R$ 130 mil até pouco tempo atrás, que eu não recordo quanto que está hoje mais, eu não acompanhei o aumento que teve. Está vendo como é que a política tem muita porcariada? Mas é muita porcariada mesmo, certo? Então, tem que haver um consenso no país que nós não precisamos desse monte de partido político, não, que isso é uma fortuna, meu prezado, que o senhor está pagando, o outro governo pagou, os outros passados todos pagaram, e só que aumenta, só que aumenta. E a nossa dívida pública só crescendo por cima disso.
não é? E, e o dinheiro? Vai para a mão deles, eles fazem como eles administram da forma que eles querem, não tem conta de nada. Cartão, que isso, não quero nem ficar mencionando os detalhes, não, mas é muita coisa, né? Orçamento secreto, fica. Aí o senhor mesmo falou nesse embate de hoje de manhã que tem coisa que o senhor sabe que não está certo ser feita, mas está sendo feita. Então, vê se nesse próximo governo agora, que eu espero que o senhor leve a eleição, certo? Vê se corrige isso, vê se só mais 4 anos, eu acredito que o senhor vai se retirar depois, não é? Não vão querer que o senhor continue na legenda, porque a idade não vai dar essa condição do senhor seguir. Mas pelo menos nesse próximo governo, que eu acredito que o senhor vai ganhar a eleição, trabalhe em cima disso, deixe esse legado também. Não é só o legado de que acabou com a fome, não. Deixe esse legado também de que o Brasil tem que entrar no debate para fazer Brasília. Se Brasília é um quarteirão, virar um lote. Compreendeu como? Pra pôr tudo para fora. Porque aquilo ali é só formador de lobby, é só gente que fica na orelha do governo com emendas. Tem um projeto, olha como é que foi com o ministro Fernando Haddad, que o senhor está elogiando muito. Mas o ministro Fernando Haddad, ele, na minha opinião, ele é um herói, porque fazer um governo, consertar o governo que veio todo quebrado do outro, e agendar um governo na pasta econômica, dentro do que ele agendou, do bom para super bom, com tanto lobby em volta, com tanto político em cima, criando emendas para diluir o pacote que sempre ele propunha, é muito ruim, ué. Fica uma coisa, é uma batalha para um ministro desse, compreendeu? Se nós tivéssemos um enxugamento dessa ala política, sobraria mais dinheiro para o senhor governar, administrar os serviços sociais, sobraria mais entendimento, porque esse povo a mais, que na maioria tudo gente que tem uma cabeça virada só para o lado deles, certo? Realmente eles não estão trabalhando para o brasileiro, eles trabalham para eles e para quem está protegendo eles ali, que é os lobistas, não é? É onde que eles vão ficando ricos. Não é verdade? O senhor mesmo falou, como é que um deputado pode ficar rico com o salário que ele tem? Não tem condições, mas não estão ficando ricos, não estão ficando milionários. Olha os filhos desse inelegível, essa imundícia imprestável. Olha como é que os filhos já são todos ricos. Só não vê quem não quer, meu prezado. E o senhor vê, isso o senhor confirmou, o senhor sabe que não tem condições de ficar. E por que continua ficando? É isso, ó. Por que não abre? Não abre uma CPI imediata? Não, saiu na mídia que o rapaz comprou uma casa no bairro de Brasília, 3,5 milhões, 4 milhões, 5 milhões, vamos lá agora. Vai esperar o quê para poder investigar? Não é? Rapaz viajou de jatinho, vamos investigar. Põe investigação. Olha, gaste dinheiro, sabe com o quê? Polícia Federal. Aumenta esse quadro 1000 vezes da Polícia Federal. Estuda esse pessoal da Polícia Federal, porque um policial da Polícia Federal ele requer muito conhecimento. Não é? Ele não é só ter o título de Polícia Federal, ele não é uma pessoa simples, ele tem que ser uma pessoa muito qualificada. Aumenta isso para 1000 e qualifica eles. Aí eu aceito a despesa, que o Brasil tem que pagar uma despesa essa, porque é muita maracutaia, certo? E os que produzem essa maracutaia, a maior cara safada, a maior cara de bandido, igual eu vi semana passada, esse candidato à presidência agora, Flávio, não sei nem por que um homem desse saiu à presidência. Um homem desse tinha que ser candidato para cadeia, né? Nem candidato, direto para cadeia, de tudo que se sabe. O irmão dele fazendo terrorismo nos Estados Unidos, ó, já era para o senhor ter mandado deportar esse rapaz para cá, o senhor pedir para o governo americano a transferência desse camarada e meter ele na cadeia. Porque como é que se faz terrorismo? Claro, absolutamente claro, igual ele faz, querendo vender o Brasil. E agora, como o presidente do país, né, americano, está numa situação muito difícil, o senhor notou que eles pararam de falar em América? Pararam de pôr bonezinho de América, exatamente por causa disso. Porque eles viram que onde eles foram mamar, não deu certo. Né? Agora eles estão realmente vendo quem é o pessoal do outro lado. Né? Isso mostra que são pessoas completamente sem nada na cabeça,
Como que pode ser um deputado? Como que pode ser um senador? E agora, ainda de último, candidato à presidência do país? O que essas pessoas têm na cabeça? Veja uns 2 ou 3 vídeos que eu tenho para trás, meu prezado ministro, meu prezado Lula, governo Lula. Eu falo muito nisso. Eu falo, inclusive, eu acho que é para o senhor ministro Boulos levar ao conhecimento do senhor. Não tem como criar um sistema de melhoramento na ala política. Quando a pessoa quiser ser política, ele tem que mostrar qualidade de administração pública. Porque o que eu vejo aí parece que é pessoas que estavam assim, só na praia, só curtindo vida, e de repente vai lá para os seus 30 e poucos anos, resolve entrar na política e já começa a achar que pode fazer isso e aquilo, que não tem a gente vê que eles não têm conhecimento nenhum. Se você perguntar qual que é a cidade tal, não sei onde fica. Capital de Minas, não sei. Não sei. Capital de Pernambuco, não sei. Perguntas mais simplistas do mundo, eles não sabem. Pode observar como é que a gente vê isso. Em entrevista a gente vê que as pessoas ficam perdidas nisso. Que capacidade que essas pessoas têm para sentar na cadeira de um plenário? Quanto mais agora do bandido filho lá do inelegível, o mais velho, querendo ser